Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Dá uns minutinhos pro pessoal entrar aqui. Eba, Yasmin, Ana, Bianca, Paulinho. Legal ter vocês aqui. Arthur, Tio Júnior, Matheus. Vou esperar agora entrar aqui e aí a gente já começa. Wendel entrou. Ah, Caetano. O Lopes, Juliana, Chico. Glória entrou. Bom, pessoal, seguinte, vamos começar. Essa semana é uma semana muito especial para mim. Eu tô lançando o meu segundo livro, Transsexuais em Telenovelas, a construção de personagens na Rede Globo. Esse livro aqui é resultado da minha tese de doutorado pela PUC-Rio em Comunicação Social, que foi orientada pelo antropólogo José Carlos Rodrigues. E agora eu estou lançando o livro pela editora Insular de Florianópolis. Nesse livro eu entrevistei 16 profissionais da Globo, entre autores, diretores, gestores da Globo, para a gente falar sobre a transexualidade, os personagens transexuais na dramaturgia de 2001 até o ano de 2017. Começamos com a Ramona, que foi a primeira transexual em novelas, foi feita pela Cláudia Raia, novelas Filhas da Mãe em 2001. Depois nós tivemos a Dorothy em Geração Brasil, uma novela de 2014. E por fim a gente teve o Ivan em 2017, numa novela da Glória Pérez, para a gente falar sobre transição de gênero. E hoje eu estou muito honrado, a Glória aceitou o convite que eu fiz a ela, da gente fazer essa live aqui no Instagram para falar sobre essa temática tão importante. Eu não sei se vocês já pesquisaram sobre esse tema, mas o Brasil, pelo 12º ano seguido, foi o país que mais matou transexuais, que mais mata transexuais. Então a gente tem um caminho longo para conversar sobre esse tema, para a gente falar sobre diversidade. Então, vou começar a live aqui com a Glória. Glória, você pode solicitar a entrada? Deixa eu ver aqui. Convites. Te mandei o convite, Glória. Oi, Glória. Olá! Oi, que prazer conversar contigo nessa semana Tá tão baixinho, especial. baixinho. Tá baixinho? Tá, peraí, deixa eu ver Tá. aqui. Deixa eu vir mais perto pra gente conversar. Pronto, acho que eu consertei. Era mais problema meu. Melhorou? Melhorou. Glória, obrigado por estar aqui. Eu estou muito feliz de estar contigo, de tu ter aceito participar dessa semana. Tu sabe que eu entrevistei 16 pessoas, profissionais da Globo, para a gente falar sobre esses personagens transexuais. Pois é. E é uma honra estar falando contigo, porque tu começou a falar isso muito antes de todo mundo, né? Então, Veja bem, eu fiz a Sarita. Eu não sei bem o que a Sarita era. Lembra Sarita sim, Witt? sim, sim, explode coração. Sarita de Explode Coração é 1980 e tanto. Não, Não, 90. 95. 95. Então, Sarita, ela tinha uma alma de mulher, ela se sentia uma mulher. Então, ela se vestia daquele jeito, mas ela não tinha um conflito com o corpo, não é? Porque quando eu fiz a Sarita, eu tinha lido já o livro do João Nery, que foi o que me levou a me interessar muito por esse tema. Né? Eu li o livro do João, chamava-se João ou Joana. Então, eu li esse livro
e fiquei muito impactada, porque era uma coisa muito longe de mim, eu não conhecia pessoas, eu nunca tinha ouvido falar dessa incompatibilidade com o corpo. Né? Então, aquele livro me interessou muito, principalmente porque, na época que ele foi escrito, né, o João contando que ele tinha muitos diplomas enquanto João, mas quando o João vira Joana, tudo que ele conquistou como João não existe mais, porque a Joana é uma pessoa que não está registrada, não nasceu nunca, né, para os direitos civis. Então, isso me impressionou muito. E aí eu fiz um projeto de minissérie, mas acharam demais, né? Era um tema que parecia ficção Porque científica. isso foi no... E para quem não sabe, esse livro do João Nery, que se chama Erro de Pessoa, ele foi publicado pela editora Record em 84. É, Então, provavelmente a Glória entregou essa sinopse nos anos 80 e já era demais para a época, né? quando o João fez, em 80 e tanto, não é? 84? 84 foi publicado. Foi quando o livro saiu, eu comprei o livro, me apaixonei pelo tema, pelo assunto, pela história forte, né, que o João contava ali, mas parecia ficção científica na época para as pessoas. O João foi muito pioneiro, não é? Ele fez uma cirurgia clandestina, era tudo. A trajetória dele é uma coisa muito forte. E depois ele republicou esse livro recentemente, já aumentado e tudo, né? Que chama Eu de Pessoa. Num livro, ele até conta, um livro que eu pesquisei, que ele conta como é que foi esse encontro contigo e que essa reaproximação de vocês levou à construção da Ivana também, né? Exatamente, exatamente. Eu sempre fiquei com essa história dele na cabeça. E sempre ficava me perguntando por onde anda, ou como será que ele está hoje. E consegui descobri-lo nas redes sociais. E aí nos reaproximamos e me veio a ideia, não, eu vou escrever isso, eu vou criar uma personagem que não seja já uma personagem trans que já está assumida enquanto. Eu quero fazer o processo, né? A transição. O que isso é, o que isso significa de luta, de dor, de confusão para a pessoa que vive e para os que estão em volta dela. Então, essa foi a história de Ivana. Esse foi o terreno que eu explorei para contar a história da Ivana. E tu acha agora que foi no tempo certo? Porque, assim, eu particularmente, eu tinha visto o filme A Garota Dinamarquesa, que eu comecei a entender melhor esse assunto com o filme, e aí depois a tua novela trouxe esse termo a público no Brasil, né? O que é ser uma pessoa trans. Tu acha que foi no momento certo? Antes as pessoas não entenderiam isso? Como que tu analisa? Olha, eu acho que sempre é o momento certo para falar das coisas. Quando você fala de uma experiência humana, não é? As pessoas sempre vão entender melhor. É claro que naquela época a gente só tinha uma pessoa vivendo publicamente, porque publicou um livro, então por isso eu digo publicamente, expondo publicamente essa circunstância de vida. Era só uma. Hoje, quando eu fiz a novela, eu pesquisei muito, por exemplo, no YouTube, e eu via muitas pessoas, meninos e meninas, assim, angustiados, sem saber como fazer, mas a rede social tinha dado para eles uma possibilidade de conversar com outras pessoas que viviam a mesma coisa, não é? Então, isso torna mais fácil, óbvio, até porque eu pude conversar com muitas outras pessoas e ver de perto experiências dos mais diversos tipos. Antes de entrar na questão dessa pesquisa que tu fez para a Ivana, eu queria perguntar sobre o Beijo de América. Se tu acha que é a mesma situação que, por exemplo, a Ivana, tu sempre trouxe esses assuntos transgressores, enfim. E aí o Beijo de América também era uma situação que tu considera que não era certo naquele momento, não ia ser aceito. Como que tu avalia aquele período ali, que era 2005, né? Eu acho que era certíssimo, era a época certa, tanto que todo mundo cobrou o beijo, desde lá, não é?
As pessoas que iam talvez tenham sido bastante caretas, mas o grande público queria ver aquele beijo. É claro que muita gente não, né? Você tem conservadores em todas as épocas. Mas eu acho que era o momento certo, sim. Até porque ali não era um beijo gratuito, houve ali a construção de um romance. Então eu sabia muito bem que isso, as pessoas queriam que o Júnior fosse feliz. Então eu tinha absoluta certeza que o público não rejeitaria aquele beijo. Mas e são coisas, né? A televisão, a direção das TVs, elas olham por um outro ângulo, elas têm que olhar o público que elas têm, e elas já têm um outro olhar sobre que público elas têm, não é? Pesquisas de tudo, e todos os dias do mundo as direções de TV decidem o que vai e o que não vai ao ar. Então, isso ok, correto, não era. Agora, a gente lamenta, né? Porque era um beijo que estava muito bonito e eles beijaram 7 vezes. Uhum. Então é uma questão empresarial mesmo, que a gente também entende, né? Essa lógica, né, Glória? Claro, Faz é, parte do processo, né? faz parte da gente, enquanto escritor, usar. Tá? Eu acho que a nossa parte é essa. A gente tem que usar, a gente tem que propor. Agora, se a emissora achar que não é conveniente, que ainda considerou que ainda não fosse exatamente o momento, isso aí é um olhar que a gente respeita, porque é a missão dela também, fazer essa avaliação. Uhum. Glória, e agora a gente partindo para a construção do Ivan. Tu falou sobre esse acesso à internet de pessoas que estavam colocando depoimento delas, contando como é que foi a transição, os pais também é uma questão delicada, né? Eu queria que tu falasse um pouco mais, porque tu é muito de olhar, né? De ir dentro da história, de escutar mesmo. Eu queria que tu falasse sobre isso. Eu tinha que chegar muito perto dessa vivência, porque era uma vivência que não estava perto de mim. Então, eu não tinha nenhuma opinião, nenhum olhar ainda apurado sobre esse assunto, tá? Porque eu não via esse drama em ninguém à minha volta. Então, eu fui procurar essas pessoas, procurava pela internet, fazia contato, né? E perguntando a cada um a sua história e conversando com as famílias também. Com muitos eu conversei com a família, né? Porque e a partir desse olhar da família, eu entendi também exatamente como eu tinha que contar essa história para que o público não achasse que aquela pessoa que estava vivendo aquele problema ou fosse uma aberração, ou fosse uma coisa fora da experiência humana, né? Eu tinha que trazê-la para a empatia. Eu tinha que fazer com que as pessoas que não eram trans criassem laços humanos e afetivos com aquela personagem. Então, por isso é que eu conto sempre que como é que eu comecei. Eu comecei a história apresentando a Ivana como uma adolescente confusa que tinha um estranhamento que todo mundo já teve na vida. É aquele momento que você se olha no espelho e você diz: ai, eu não estou correspondendo ao que eu penso de mim, a como eu me vejo. Isso pode ser causado por uma espinha, pode ser causado na adolescência, ou porque você engordou, porque você emagreceu, ou um corte errado de cabelo, enfim. Qualquer coisa nesse sentido, qualquer pequena mudança pode te dar essa impressão, né? Então eu falei, eu vou focar nesse assunto que todo mundo viveu, porque todo mundo, ao ouvir a Ivana sentindo isso, vai lembrar do seu próprio momento, vai suscitar na pessoa o próprio momento em que ela passou por aquilo. Aí você já lançou o anzol e criou o vínculo, né? Então, você mostra a Ivana como uma pessoa que não é só isso, porque ninguém é só isso. Uma pessoa trans não pode ser definida nem viver encarcerada na condição de trans, né? Ela é uma pessoa, óbvio, ela queria ser jogadora, ela tinha projetos de vida, né? Ela tinha uma coisa um problema com a aceitação da mãe, enquanto filha, que não nasceu exatamente do jeito que a mãe imaginou, que não era parecida com aquela mãe, entende?
Então, eu tinha que mostrar esse conjunto, essa complexidade da pessoa, tá? Para depois focar naquilo que nela era específico. Então, ela vai, ela é boa filha, ela interfere sempre de maneira positiva nos problemas em volta. Você vai fazendo com que as pessoas gostem dela. E quando as pessoas gostam de alguém, querem que esse alguém seja feliz. De modo que você vê que a Ivana não teve rejeição. Eu via, Sim. foi uma coisa assim que me alegrou muito e que me deu muita, me compensou demais de ver que eu via assim, um menino, por exemplo, vou dar o exemplo a partir de um, que eu encontrei lá em Belém, quando eu fui ao Sírio, e ele estava muito agradecido porque o avô dele não falava com ele. O avô era um almirante da Marinha, não falava com ele. E que o avô tinha ligado para ele e tinha dito: agora eu entendi. E chamou ele para conversar. Isso não tem preço, entende lá? É você fazer as pessoas compreenderem essa condição existe, essa condição é humana, né? E essa pessoa tem o mesmo valor que todas as outras, ela não é uma aberração. No livro, Glória, eu falo bastante sobre. A gente falou muito sobre essa questão da empatia, né? Sim, Das pessoas reconhecerem esses sentimentos comuns, que é quem nunca se olhou no espelho e nunca se rejeitou também em um dia que seja na vida. Então, essa sim. identificação com o corpo humano mesmo, né, Glória? Com a sua essência, né? Sim. E aí, no decorrer da história, você vai levando as pessoas a se angustiarem junto com a Ivana, a compreender como é que é estar prisioneira de um corpo que não é seu. Muitas pessoas disseram para mim, por exemplo, mulheres diziam: meu Deus, eu comecei a me imaginar num corpo de homem, que coisa horrível. E homens também, né? Eu fiquei imaginando, me supondo num corpo de mulher, como é que eu iria me sentir muito mal. Uhum. Então, quando o trabalho todo é feito para levar as pessoas, para o espectador, para este lugar. Sim. É o Glória, lugar. e. Oh, cortou, eu acho. Não cortou, não, aqui, estou te ouvindo. Ah, tá. Não, então, mas indo nesse. Continuando nisso, tu trabalha muito com essa coisa das campanhas nas novelas, né? As campanhas sociais. A gente fiz aqui uma listinha. No Clone tinha a Mel com a questão da dependência química, daí depois a gente teve em América a deficiência visual, em Caminho das Índias foi a esquizofrenia, em Salve Jorge teve o tráfico de mulheres, em A Força do Querer a transexualidade. Tu também tinha feito Dupla Identidade, que eu amo, que eu acho que estou esperando a segunda temporada. E eu queria saber como que tu escolhe essas campanhas e como que elas chegam até o topo da novela, porque todo mundo que eu entrevistei falou sobre esse protagonismo que as tuas campanhas chegam, né? Eu queria Elas saber como tu escolhe isso. é, não, o Lalo não é uma coisa assim racional, é intuitiva, sabe? É de você ir percebendo o que, que está à sua volta, do que as pessoas estão querendo falar, o que está sendo mal compreendido, o que agora, por exemplo, está me instigando a. Porque quando você escreve sobre um tema, é um jeito de você pensar sobre ele. Então, para mim, escrever essas campanhas é pensar em conjunto, é como uma conversa em conjunto com o público, tá? É uma troca de ideias. É Uhum. isso. Entendi. E o que que tu tá enxergando agora para o futuro das novelas, assim? Porque a gente está numa movimentação muito louca, né? Eu digo assim, porque todo mundo fala muito da tua antena, da antena da Glória. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse título que te deram dentro da Globo, de ter esse olhar para frente sempre, né, para o futuro. Olha, veja lá, eu acho que todos esses temas que eu falei, eles estavam aqui, odiando a gente. É só você olhar para fora de você, para além do seu umbigo, não é? As coisas estão, as dores das pessoas. Eu fico muito passeando no YouTube, porque é uma coisa muito interessante a rede social, porque ela dá a oportunidade das pessoas gritarem para o mundo aquilo que elas estão sentindo, né?
Então, você vê as mais diversas opiniões sobre as coisas, as mais diversas dramas que são contados ali, né? A pessoa vai, é quase que como fosse um diário, só que é um diário público. Aí você vai prestando atenção, tem coisas que você não tinha pensado antes. Né? Todos esses dramas que eu falei estavam ali, por exemplo, a dependência química é uma coisa que cerca a gente. Eu queria falar sobre isso, não estava escondido, não era um olhar para o futuro. A internet estava ali, nascendo. Já era BBS, eu frequentava a BBS, eu via pessoas se apaixonando pela tela, largando um marido real ou uma mulher real por alguém que nunca tinham visto de perto. E tudo isso me encantou. E aí você começa a pensar, meu Deus, aonde isso vai? Vamos potencializar isso. Eu acho que é só isso, não tem uma mágica na coisa, sabe? Uhum. É só ter interesse de olhar para o outro e de olhar para o mundo. Acho eu. É estar atento, né, no que está acontecendo. As crianças desaparecidas. Passava pela Cinelândia, estavam aquelas mães segurando, aquelas mulheres ocupando uma escadaria, segurando uma foto. Milhares de pessoas podem passar por ali e não olhar, ou nem se interessar de saber o que é. Eu Sim. parei, conversar com elas, por que vocês estão aqui, mas quem são essas crianças? Aí você vai ouvindo as histórias, aí você pensa, meu Deus, para você encontrar um desaparecido, basta o retrato dele circular, não é? Num âmbito Uhum. maior. Porque aqui nessa escada, casualmente alguém vai olhar, não vai, é quase que encontrar uma agulha num palheiro, você encontrar alguém que passe e diga, meu Deus, eu já vi essa criança em algum lugar. Né? E pela novela, nós achamos assim, só durante a novela, umas 100 crianças, e depois a campanha continuou. Uhum. Entende? Então, o que é isso? É uma antena? Não, é só uma disponibilidade de olhar o outro e de olhar à sua volta e de se importar com isso. Uhum. Demais isso, hein? Mas voltando para a Ivana, porque a gente está falando aqui mais sobre a questão da transexualidade, eu queria te perguntar se tu sofreu alguma crítica por parte da militância trans. Isso tem no livro, mas eu queria que a gente falasse aqui também publicamente. É, como que tu vê o tema, se esse tema foi abordado da forma que tu queria, a construção do personagem do Silvério Pereira, teve aquela nota lá da Antra que a gente até falou sobre ela, enfim. Eu queria que tu, no final tava tudo bem, mas no comecinho teve esse, sempre, todo começo é difícil, né, Glória? Veja bem, porque no começo teve uma coisa assim, quase que uma antipatia pelo fato de que a pessoa que ia interpretar o trans não fosse um trans. Uma coisa de representatividade. Só que, veja bem, aí eu tentava explicar, isso também é a negação do que seja um ator. O ator é sempre alguém de mentira, entende? E se eu vou fazer um processo, uma transformação, eu já não posso pegar uma pessoa, até visualmente falando, que já tenha feito essa transformação. Ao Uhum. contrário, não é? Óbvio. Se eu fosse pegar, por exemplo, um homem que vira uma mulher trans, eu teria que pegar antes desse virar. Sim, Porque o que se tu quer dizer é que não teria o problema da transição, né? Precisava mostrar, o que tu queria mostrar era a transição. transição, e depois você precisa, eu até brincava com eles, né, no começo, quando estavam na fase da implicância, eu brincava dizendo assim, gente, vocês já pensaram se no Poderoso Chefão, em vez do Marlon Brando, tivessem que buscar um mafioso de verdade? Ou que eu, no Edu, para fazer o Edu, um serial killer, tivesse que pedir nos Estados Unidos um criminoso condenado à cadeira elétrica? Não existe isso. Essa função de ator é um faz de conta. O que tem que cobrar é a história ser bem contada, não é? E estarem bem representados. E aí teve essa coisa no começo, realmente, essa cobrança. E quando a novela começou, não teve mais nenhuma, te digo. Foi assim uma aprovação geral. Mas quando começou, no começo é até uma questão que ainda eu acho que ainda vale, né?
essa coisa da representatividade, eu acho muito bacana. Mas, por exemplo, como é que eu acho que eu trabalho nesse sentido? Quando eu boto na Força do Querer, tem uma pessoa trans, tem uma Sim. mulher que é amiga da Irene, mas ninguém fala nesse assunto. Ela é uma mulher. Por quê? Porque ela é uma atriz. E se você apresenta uma pessoa com essa, ela só é uma trans, ela vai fazer o quê? Ela nunca será uma atriz, ela vai sempre fazer o papel de alguém que é trans, não é? Você fecha as outras possibilidades. Eu acho que o respeito à representatividade está nisso. Eu já fiz 2 novelas, por exemplo, com trans sem falar que eram trans. Por quê? Eram atrizes. Eu não estava pegando a pessoa para representar uma particularidade, uma circunstância da sua vida. Né? Senão, a pessoa não pode fazer uma carreira de atriz se ela se limitar. Você vê que é tudo que qualquer ator quer, né? É sair da nota só. Né? É sair de uma nota só. Isso que tu falou, a Maria Clara Spinelli, eu até coloquei no livro um depoimento dela dizendo que tu seria a única autora assim, que tinha dado oportunidade para ela fazer personagens que fossem cisgêneros e como isso foi importante para a vida dela, entende? Sim, porque ela é atriz, eu quero que ela seja olhada, e é boa atriz. Então, eu quero que ela seja olhada como uma atriz. Isso é que é representatividade para mim, sabe? É diferente. Mas eu acho que da próxima vez que eu fizer o 3 numa novela, não vai ter. Espero, né? Que haja já, que tenha ganho um voto de confiança. Porque depois não reclamaram. A personagem do Silvério não era um trans. Ela exatamente foi criada para marcar essa diferença. Por que eu fiz um trans homem? Porque nós estamos muito habituados à figura do travesti, certo? Então, se eu fizesse um trans mulher, o que ia acontecer? As pessoas já iam encaixar dentro de algo que elas já entendiam, é um travesti. Então, por isso é que eu parti do trans homem, que era uma coisa completamente nova para a maioria das pessoas, né? E aí, para mostrar exatamente o que era essa incompatibilidade com o corpo, eu tinha que mostrar para elas que não era igual àquilo que elas já conheciam. Ou travesti, transformista, ou a drag queen, não era aquilo. Então, por isso foi criada a personagem do Silvério. E você vê que os diálogos ali, eles costumam ser bem encadeados, né? Geralmente, quando a Ivana fala desse desconforto com o corpo, corta para a personagem do Silvério falando que não tem desconforto nenhum com ele, que a mulher dele é uma coisa que ele vive. Isso era uma coisa que a Rogéria dizia muito, né? Ela sabia que era um homem, nunca quis ser uma mulher, mas que ela tinha uma mulher na sua fantasia e ela vivia essa fantasia. Então, isso foi o desenho que eu fiz para a personagem do Silvério. Exatamente para quê? Para que as pessoas pudessem compreender melhor o que era o processo do trans. O que eu acho legal, né, Glória, é que depois da tua novela, a ocupação do ofício dos atores trans, ela aconteceu, né? Teve a Nani Pipo na novela do Aguinaldo, Que bom! Depois teve a Glamour Garcia na novela A Dona do Pedaço, do Valsir. Parece que todo mundo entendeu o que era, né? Sem fazer papel de trans, né? Porque se a pessoa é atriz, ela tem que se apresentar como atriz. Não tem que ficar encerrada numa condição. Né? Glória, e esse ano a TV fez 70 anos no Brasil, né? Desses 70 anos, uns 40 tu escreve novela. Eu queria que tu falasse qual que é a importância para ti da gente debater esses assuntos de antropológicos, esses assuntos mais sociais, que não são só a questão do romance dentro da dramaturgia, mas que trazem essa problemática social no nosso país, que é um país muito sofrido, né? Sim. Eu acho que a importância, Lalo, é o alcance da novela. A novela é, assim, quase que uma instituição brasileira, né? As pessoas foram criadas vendo novela. Então, você chega em qualquer lugar, se você disser que está adorando a novela ou que a novela está horrível, é um começo de conversa.
E as pessoas estão sempre dizendo ou que a novela está boa ou que a novela está ruim, não importa. Mas é como dizia Janete Claire, a única coisa suportável é a indiferença. Isso a novela não tem. As pessoas sempre sabem que está passando uma novela e sempre sabem se ela está boa, se ela está ruim, como é que ela está, não é? Então, essa habituação do público brasileiro com a novela transforma ela numa coisa muito poderosa para você jogar uma discussão na mesa. Então, é como eu sempre digo, a novela não resolve o problema. Quem resolve os problemas são as instituições, os grupos que lutam por aquela causa. São essas pessoas que resolvem os problemas. Mas a novela facilita demais esse caminho quando ela torna esse assunto numa discussão nacional. Entende? Então, eu acho que essa é a grande contribuição que a novela pode dar. Porque depois... Desculpa, Glória, pode continuar. Não, fala. Não, porque eu ia dizer que depois das tuas novelas tu ganhou diversos prêmios, honrarias, mudou a legislação brasileira. Eu acho que poucos autores fizeram isso, assim, né, com essa relevância. Como que tu vê a tua importância nesse estilo de novela, sabe? Que é um estilo muito próprio. Eu acho que foi a contribuição que eu dei, a união unir o jornalismo com a novela, né? Se você pode dizer que cada autor dá uma contribuição para o gênero, o meu talvez tenha sido esse, né? De unir o jornalismo, de trazer essas causas para dentro da novela. Eu acho que talvez tenha sido esse. Uhum. Glória, pessoal, a gente tem 141 pessoas aqui. Se alguém quiser fazer uma pergunta, daqui a pouco a gente vai abrir para isso. Glória, mas assim, aqui provavelmente a gente tem muita gente que gosta de novela, que quer escrever novela, que quer escrever roteiro. O que tu falaria para essas pessoas? Por onde começar? É um estilo próprio de fazer a construção de personagens de novela? Cada um tem que encontrar o seu timing. O que tu falaria assim para essas pessoas, para esses estudantes, né? Eu tenho muita pena que, por exemplo, quando você quer fazer cinema ou quando você quer fazer teatro, você tem acesso a roteiros, né? A livros onde os roteiros são publicados. E quando você quer fazer novela, você não tem acesso a uma leitura conjunta, a não ser que você trabalhe por perto da TV, mas você não tem, o público não tem acesso, que te permita saber como é que aquilo foi desenvolvido, quais são os truques que você pode observar ali no esticar dessa trama, para esticar uma trama, porque não tem história no mundo que dure 200 capítulos, né? Então, a arte da enrolação sem parecer que está enrolando. Dando milhares de viradas, mantendo o público sempre num estado emocional, numa expectativa emocional, né? Mas você não consegue ver isso. É o seguinte, quando a Janete me chamou, eu achei que eu não sabia escrever novela, mas aí eu me lembrei de duas coisas, até porque eu nunca tinha visto uma inteira. Mas eu me lembrei de duas coisas, os folhetins do século XIX, que são escritos com essa intenção de vender o jornal do dia seguinte, e a literatura de cordel, que é uma literatura onde as personagens sempre sim têm uma vida, depois elas caem, tem toda a jornada do herói ali, né, na literatura de cordel. Então, o que eu acho, o que as pessoas precisam? Para escrever, você precisa ler muito. Ler, porque ler é uma forma de ouvir as histórias, né, por olhos diferentes dos seus. Histórias que os outros, vivências alheias, às quais você não teve acesso. Você não viveu aquilo, mas você fica sabendo como é, porque o outro viveu e está te contando. Então, a leitura é fundamental. E outra coisa, se você vai falar para o povo, para o público brasileiro, porque nós vamos falar para o público, se estamos falando de novela, né? Não é uma obra que possa ser segmentada. Aqui nós vamos falar para todas as classes, para todos os níveis de educação, né? E para todas as ideologias. E nós temos que encontrar um meio termo disso, porque nós temos que alcançar o público. Essa é a grande arte e dificuldade da novela. Para você fazer sucesso em novela, você tem que saber como falar as coisas. Você pode falar de tudo e deve falar de tudo,
mas tem que saber como falar. Por exemplo, voltando para a Ivana, né? O público brasileiro, o brasileiro é um povo muito conservador, a gente sabe disso. Então, eu tinha que chegar nesse público, trazer ele pela mão, como num convite. Vamos olhar esse assunto de um outro jeito? Vamos conversar sobre isso? Isso é diferente, entendeu? Uma coisa que eu posso fazer em série, de chegar e lançar um assunto assim, pô. Porque quem for conservador demais ou não gosta, não vai ver. E as outras pessoas que se interessam vão ver. Aí você tem plateias segmentadas, isso faz toda a diferença. Então, acho que a pessoa que quer fazer novela não pode perder esse olhar. Eu estou escrevendo para o povo, então eu tenho que ver que o povo é isso, eu tenho que ter escuta. Se o povo não está entendendo, o errado é sempre a gente. Vamos contar, não é mudar, é contar diferente. Qualquer tema, o mais ousado, pode ser contado. Lalo, eu sempre dou esse exemplo assim. Você pode contar qualquer história. Se você estiver no bar com seus amigos, você conta a história de um jeito. Se você tiver Carole conservadora, você vai contar a mesma história de um jeito diferente. Se você tiver uma platonista, você vai também contar a mesma história de uma outra maneira. Não é? É só o jeito de contar. Sim. É só o jeito a quem está na tua frente, a plateia que está na tua frente. Eu acho que são coisas que tem que atentar. E ler muito, e ler muito. Então, imaginação, não ter medo da imaginação. A imaginação, a Rosa Monteiro, a da casa, né? Mas é ela que faz as grandes viradas, que faz você chegar nas grandes histórias. Eu não se ateu, eu não posso começar uma novela, veja bem, dizendo eu vou falar desse assunto, esse assunto é uma causa. Não. Eu começo sempre pela imaginação, por uma história que encante, que envolva, até porque se a história não envolver, ninguém vai prestar atenção na causa que você está defendendo. Você sabe disso. Né? Então é isso. É porque não tem, é que a novela ela não tem uma faculdade, diferente do jornalismo, né? Que tu faz assim, tu faz aquela faculdade para fazer jornalismo. Os autores têm diferentes formações. Tu é da história, então tem muita gente que é do teatro. O Wendel, por exemplo, que está trabalhando comigo nos Tempos do Imperador, ele é advogado, mas é ator. Então, assim, cada um tem uma formação muito diferente e que acaba indo para a arte. Então, não tem uma escola, né? Não, você tem muito curso, né? Além dos cursos, claro. Uhum. Eu mesmo já dei vários cursos, mas você aprende mesmo fazendo. Tem que ter uma prática. E eu sinto muita falta da leitura da novela, sabe? Das pessoas poderem ler o script, porque isso faz toda a diferença. Você vai assistir uma peça de teatro, você acha maravilhosa, mas quando você lê a peça, né? Você ali lendo, você é capaz de analisar a construção dela de uma maneira mais detida. Né? E como que aquilo resulta na tela ou não resulta. Né? Isso, a pessoa tem que... E como que tu imagina, Glória, o futuro pra gente já estar no final, que eu não quero tomar muito teu tempo também, como que tu imagina o futuro da televisão? Assim, a gente está indo para onde? Porque agora a gente tem uma série de streamings, de muita coisa, mas aí eu percebo que as audiências das novelas da Globo estão muito boas também, inclusive as que estão sendo reprisadas. Então é um momento que é difícil de entender o que está acontecendo e para onde a gente vai. Tu tem algum palpite? Veja bem, as pessoas gostam de histórias, né? Enquanto tiver gente no mundo, as pessoas vão querer ouvir história de gente. Não interessa se você vai ver essas histórias por um aparelho, que é o aparelho da TV, ou você vai assisti-la na tela de um computador. O que interessa é a história. Né? E eu acho que isso vai estar presente no mundo enquanto a humanidade estiver. É uma troca de experiência. A novela tem uma coisa muito interessante, porque você repara quando você assiste uma série, Lalo, tem um distanciamento. Por mais que você ame uma série, a série está lá, não é? Os atores estão lá, aquela história está se passando numa instância ou numa dimensão que não é a sua. Não é isso? A gente sente isso. Por mais que você se apaixone pela série.
A novela não. A novela coloca você na dimensão da história. Aquelas pessoas estão na sua casa. Então, a pessoa dá palpite na vida da personagem. O ator está na rua e ele é aconselhado a fazer isso, a fazer aquilo, a prestar atenção em fulano que está traindo ele. Aquelas pessoas fazem parte, elas entram no nosso cotidiano. Às vezes não está nem assistindo a novela, porque a novela funciona como rádio também, né? Fica a TV ligada, você fica escutando e, de repente, quando alguém por quem você se interessa fala, você olha. Vejo muito isso acontecer também. É como olhar a vida do vizinho pelo buraco da fechadura. A novela traz isso, ela dá uma intimidade com aquelas vidas, sabe? Que a série, por exemplo, não dá. Eu nunca vi um ator de série falar, por exemplo, que as pessoas aconselharam ele a tal coisa ou que considerassem ele como alguém da família ou como alguém vizinho. Mas na novela, não. Aquelas vidas estão acontecendo ali, dentro da sua casa. É muito interessante a novela. E também é cultural, né, Glória? Porque, assim, hoje em dia a gente tem série, mas as pessoas no Brasil gostam de novelas também, né? As Eu pessoas acho têm essa relação a diferente de outros países. Veja, eu sempre falo isso e eu acho que é verdade. A novela fez no Brasil o que Hollywood fez nos Estados Unidos, o registro da vida do homem médio, sabe? Do sonho dos brasileiros, dos conceitos e preconceitos dos brasileiros. Tudo isso está registrado. Aonde? Não é porque o cinema brasileiro, um cinema que foi bonito, mas é um cinema de tese. Agora que ele está indo mais para... As novelas não, as novelas fizeram o registro do cotidiano. E isso cria uma ligação umbilical do público com as novelas. E ele tem. Tanto você vê que no Viva, as novelas do Viva, eu acho muito interessante ver as pessoas comentando, e eu também sinto assim. Quando você assiste uma novela do Viva, que passou quando você era criança, ela não te traz só, ela te traz como é que era a vida naquela época, como é que era o telefone que você lembra, que você viu da casa da tua avó, não é isso? Ela te traz o que você estava vivendo, é esse registro. É porque ela é vivida no cotidiano, ela não é uma história como numa série você vai contar os grandes lances, né? Porque a novela, na novela você estica o quanto pode uma situação e a narrativa. Na série você adensa. Então a série vai estar, por exemplo, o que de extraordinário acontece com aquela personagem. E na novela o extraordinário que aconteça com as personagens está misturado com esse cotidiano que é igual ao nosso. Então isso causa um outro efeito. Eu acho que esse é o segredo, o mistério que eu vejo quando as novelas do Viva estão passando, que eu vou lá para o Twitter, né, conversar sobre elas, as pessoas estão lembrando, porque lá em casa era assim, gente, nessa época eu estava em tal lugar. É uma nostalgia, exatamente porque ela é esse registro, ela traz esse registro. A gente relembra os comportamentos mesmo, né? Eu estava vendo outro dia Laços de Família que está passando, é sem cinto, é celular dirigindo, é tudo diferente, né? Diferente, é um registro da vida. Glória, tem algumas perguntas aqui. O pessoal quer saber se tu vai escrever livro. Eu vou escrever livro, sim. Vai? Conta mais então pra gente, eu não sabia disso. Não. Depois isso aí a gente fala depois. Né? Depois é a própria. Tá, perguntaram também. Tá todo mundo com. Preparando um próximo trabalho, então não posso me deter para escrever o livro agora. Mas depois desse próximo trabalho, eu vou escrever o livro. Isso que te perguntaram também. Tá todo mundo com saudade da novela, colocaram ali saudade, Glória, não sei, enfim, todo mundo querendo ver uma novela nova. E aí, quando que tu já está escrevendo? Como é que está esse processo? Veja, o processo está lento, porque o vírus, né, fez uma interrupção nas nossas vidas bastante. A novela era para 21, mas agora tudo foi adiado, porque 20 já passou e depois do João Emanuel Carneiro entra a minha. Depois da do João, é a seguinte do João.
Entendi. Então, estou perguntando aqui. Peraí que eu me perdi. Qual a sua novela preferida? Falaram de Carmen também, disseram que amam Carmen. Qual a minha preferida? Não tem, É. gente. Uma delas é um assunto sobre o qual você quis falar, né? Eu me envolvo muito com novela, você bota sua alma ali, porque é um trabalho, imagina, são 30 páginas por dia, eu faço sozinho. Então, é um empenho muito grande. É difícil dizer da qual você gosta mais, sabe? Todas têm muito suor, né, Glória? Oi? Todas têm muito suor, muito envolvimento para fazer, né? Tem muito envolvimento, tem. Você pode dizer, por exemplo, você vê, Caminho das Índias, eu ganhei um prêmio internacional, ganhei o primeiro Emmy das novelas, então tem esse registro. O Clone foi uma novela felicíssima, aquela novela onde tudo dá certo, sabe? Uhum. Cada tem uma lembrança, mas gostar mesmo, eu gosto de todas. A Gabriela fez uma pergunta aqui interessante também, que tem essa coisa social. Você teve algum trabalho que tu quis abordar um tema social, mas teve que recuar, que acabou não indo para frente? Não, não, não. Eu sempre falei sobre tudo que eu quis. É aquilo que eu te disse. É o jeito de falar. Eu posso, por exemplo, não ter visto a cena do beijo que eu escrevi, porque não foi Uhum. ao ar. Mas eu contei a história. Eu contei uma mãe que pressionava aquele menino, o Júnior, para ele ser o garanhão do lugar, e ele não era isso, e ela não enxergava que ele não era isso. Eu contei todo o romance dele com o outro homem. Então, você não deixa de contar. Eu nunca deixei de contar nada. Eu só posso ter descoberto novas maneiras de falar, mas deixar de contar, não. Sempre foi para frente. Glória, obrigado. Então, eu vou só aproveitar para lembrar que amanhã, eu estou fazendo essa semana, todos os dias uma live, um vídeo. Amanhã eu gravei uma entrevista com a professora Jaqueline Gomes Jesus, que a Glória até conhece, que vocês Aham, trocaram uma ideia, né, Glória, foi. para fazer o Ivan. E a gente gravou e é super legal que as pessoas assistam, porque fala ali a diferença entre sexo, gênero, Aham. orientação sexual. A gente falou bastante sobre essas coisas, assim, esses assuntos esses conceitos, basicamente, né, para as pessoas entenderem. E, gente, quem quiser o meu livro, fala comigo no direct. Glória, eu vou te mandar essa semana para tua casa, para você ler, tá? Adorei, Lala, conversar Glória, com você. obrigado. Eu que adorei o tempo. Eu sei que a tua agenda é mega corrida, mas que bom que deu certo. Eu fiquei muito feliz. Eu acho que um monte de gente aqui tá feliz também. Tava com saudade de te ver. Tá todo mundo aqui com saudade de ti, dizendo maravilhosa, linda. Eu estou com saudade de todos também, louca que esse vírus nos abandone de vez. Ó, tchau. Glória, obrigado, tá? Obrigada, Um querido. beijão. Um Tchau, beijo. tchau. Tchau, tchau. Gente, era isso. Então, obrigado a todo mundo. E amanhã tem mais conteúdo aqui no meu Instagram. Vou falar com a professora Jaqueline. Na quarta-feira tem live com o Luiz Miranda, o ator que fez a Dorothy em Geração Brasil. Na quinta, vou falar com a professora Miriam Goldenberg, antropóloga e escritora. E na sexta-feira, eu gravei um vídeo muito legal também com a Carol Duarte, que fez o Ivan. Também ela conta alguns detalhes da construção desse personagem tão marcante na dramaturgia. Quem quiser comprar o livro, por favor, falem comigo no direct, tá bom? Um beijo, obrigado.